Tô aqui no trabalho hoje. Tô aqui numa copa, pegando uma extrinha hoje, um lugar que eu quase sempre trabalho. Bem de boa, bem tranquilo hoje, graças a Deus. Uma terça-feira. Esperando o ônibus pro próximo turno. Saí de um agora, vou pra outro. Já é o segundo dia, meia-noite, saindo do trabalho, caminhando aqui. Gente, assim, não volto mais. Não rola. Esse é o lugar que eu fui hoje. Já tinha ido algumas vezes, já tinha tido alguns pressentimentos de que não tava bom. E aí hoje o dia foi meio caótico. Eu, assim, tenho muitas questões, reclamações, mas não é por, sei lá, porque são coisas que, pra mim, cara, não tem explicação. Dono, totalmente um cara bem babaca. Obviamente eu não vou falar o nome do lugar, mas assim, impossível. Correndo pra poder atravessar. Ai, atravessei aqui no sinal sem poder. Porque eu achei que não tava vindo carro. A vida do extra é isso, ó. Trabalhei ontem, de 8 da manhã a 1 da tarde, em um lugar. E depois, de 3h30 da tarde até meia-noite. Fui pra casa, cheguei em casa, dormi 1 da manhã, levantei às 6h30, fui trabalhar de novo hoje, às 8 da manhã até 1 da tarde. Depois vim pra outro lugar, de 3h30 da tarde até agora, meia-noite. São exatamente meia-noite e meia. Tô voltando pra casa, cansada, 13 horas em pé nos 2 dias, né? Então, fiz 26 horas em 2 dias de trabalho. Aí você chega num lugar que você, sei lá, tá sendo maltratado, tá sendo desconsiderado. As pessoas acham que, sei lá, quem tá fazendo extra não é um ser humano, é um robô. É muito bizarro, cara. E infelizmente muita gente acha que quem trabalha de extra ganha mais. Mas é uma falácia, né, gente? A gente não recebe benefícios como as pessoas que estão fixas nos lugares. Mais pra frente eu vou falar sobre os benefícios que você tem sendo fixo e os benefícios que você tem sendo extra. Só que muitas das vezes o extra ele acaba levando um serviço mais pesado do que quem tá fixo na casa, sabe? Enfim, só pra concluir o assunto do lugar que eu não pretendo voltar mais, que é esse lugar que eu trabalhei hoje, tem lugares que você precisa abdicar mesmo, que você precisa dizer que você escolhe e diz que não vai mais. Porque realmente tem lugar que não é bom. Não é bom pra extra, não é bom pra funcionário fixo. Então a gente não pode achar que o dinheiro vale tudo. Até porque o dinheiro vai ser igual, você vai estar recebendo a sua diária igual. Então não tem pra que ficar num lugar que vai te destratar ou que vai ser ruim de alguma forma. Porque às vezes é uma questão muito... não sei nem como explicar. Finalizado isso, vou voltar com um tópico sobre realmente vantagens e desvantagens do trabalho de extra aqui em Portugal. Bom dia. Assim de saúde, acordando às 11 da manhã, gente. Fui dormir uma e pouquinho ontem e muito cansada. Assim, né? Só o caco mesmo. Foram 13 horas trabalhadas anteontem e ontem, praticamente seguido, né? Super desesperador. Porque de manhã tá tudo bem, você trabalha, você tá descansada, mas depois, quando vai chegando o horário da noite, cara, é desesperador. Mas assim, essa é a vida de muitos extras. Então eu acordei pra falar essas coisas que eu queria falar sobre extras. Vou tentar pontuar aqui o maior número de coisas que eu consegui lembrar. Já anotei algumas coisas que eu queria falar mesmo. Acabei de sair do banho, tava secando o cabelo aqui um pouquinho. Vamos lá, daqui a pouco eu vou almoçar. Então, antes disso, quero deixar meu cabelo secando. Vou secar aqui. Vou botar aqui um olhinho. Quero deixar ele organizado, porque mais tarde eu trabalho de novo. Vou passar aqui um olhinho, enquanto isso a gente vai conversando. Então, gente, questão de trabalho, né? Valores. Teve gente que me perguntou quanto que ganha e tudo. Depende de cada empresa. Cada empresa tem um valor de hora que paga. Então, por exemplo, você pode ganhar aí 5 euros a hora, você pode ganhar 6 euros a hora, depende da empresa, porque tem empresa que vai incluir os duodécimos no valor mensal, que são aqueles... como se fosse... aqui tem 13º e 14º, que é subsídio Natal, e aí o 13º. Então, eles chamam de 13º e 14º. Algumas pessoas chamam assim. Então, 13º e
14º, eles dividem e vão adicionar ali no mês. Eu trabalhei na empresa, num hotel, antes, que não pagava esses duodécimos. Então, você ganhava no final do ano. Então, assim, o salário vinha mais baixo, mas você ganhava depois do 13º, 14º. Essas empresas de extra, normalmente elas adicionam tudo já junto com o salário. Então, tem gente que tem essa sensação de que o extra ganha mais. O extra não ganha mais, gente, porque, pelo amor de Deus, o extra só é humilhado. Já fazendo um resumo pra vocês. Então a gente depende muito de cada contrato, de cada lugar. Eu tô cadastrada em 2 empresas e aí cada uma paga de um jeito, mas é uma média aí de 5 euros a hora, que é muito baixo, um valor muito baixo, considerando outros países da Europa. Portugal paga muito pouco pela hora de trabalho. Então, em questão de valor, realmente não muda muito não, porque o que acontece? Muita gente vai falar, ai não, o extra ganha mais e tal, tem que trabalhar mais. Então a gente já entra nesse outro assunto, que é como que o extra é tratado nas empresas. Muitas das vezes a gente pega os trabalhos mais pesados, às vezes carregar peso. Se você for homem, pior, porque aí também, né, eles empurram trabalhos pesados, mais pesados fisicamente. A gente trabalha mais horas pra poder compensar essa questão do inverno, porque quando chega o inverno, tem menos trabalhos. Então, muita gente faz muitas horas durante o verão pra ter um dinheirinho a mais pra juntar pro inverno, porque realmente você acaba trabalhando menos. Também acabam empurrando trabalhos que demandam mais e os fixos acabam ficando com menos trabalhos. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Também já presenciei situações como, por exemplo, quando eu era fixa. Ah, faz isso, isso e isso pra fulano de tal. Aí tem extra do lado, as pessoas fingem que nem veem. Um exemplo, tô trabalhando com serviço de mesa, sobrou comida tal. Ah, manda pra fulano de tal, pra fulano de tal. E o extra tá ali do lado, às vezes, sem comer durante horas. E ninguém nem aí, tipo, não perguntou, oi, você tá com fome, quer comer uma coisinha, quer um café, quer um não sei o quê. Sabe assim, considerar a pessoa? E isso daí me mata por dentro, cara, porque eu odeio passar fome. Assim, ficar com fome, não passar fome, não exagero, mas, tipo, ficar com fome. Ou então, tipo, eu tô comendo, vendo que outra pessoa tá ali olhando. Isso é um horror, cara, mas isso acontece muito. Tipo, os extras, eles acham que não é um ser humano. Eles, eu digo, quando é o pessoal da casa, tá, gente? E eu já fui uma pessoa da casa que, tipo, nunca agi dessa forma, porque eu acho terrível mesmo, tá? Então, isso acontece. Gente que destrata, que quer humilhar. Tipo, ah, vocês têm que fazer isso mesmo. Ah, faz isso, aquilo, não sei o quê. E aí a pessoa, às vezes, não tem tempo de comer, não tem um intervalo pra descanso, como se a gente fosse trabalhar 8 horas seguidas, sem descanso, sem intervalo, sem uma meia horinha pra comer, 15 minutos pra sentar, pra descansar a perna, pra descansar a coluna. Pô, você fica o dia inteiro em pé, sabe? Acontece muito. Não é uma vez ou outra, não. É tipo, trabalha direto. Você é um ser humano. Não tem como. Não é viável isso acontecer, sabe? Fora que, como eu falei, geralmente o extra, ele pega muitas horas seguidas. E aí, ele fica ali muitas horas, às vezes, sem comer. Claro, você tem que levar sua comida. Você tem que ir preparado. Eu prefiro sair preparada de casa pra não passar fome. Não ficar contando que vai ter comida no lugar que eu vou. Mas aí, pra além disso, da questão da comida, tem a questão de você sair um pouco da função que você tá. E aí acontece, por exemplo, vou dar sempre o exemplo que já aconteceu comigo, tá, gente? Que é, eu fui contratada como empregada de mesa. Então eu tenho que servir mesa, tenho que polir copo, polir talher e tal. E aí, às vezes, você chega num lugar, você tem que ficar na copa. Só que assim, a gente trabalha com uma blusinha, como vocês viram aí mais cedo, uma blusinha social, branca, geralmente, né? Então, são poucos os lugares que pedem pra você ir de blusa preta. Geralmente é evento também, não é restaurante, não é hotel e tal. Geralmente no hotel é essa blusa social, que é uma coisa super... Cara, isso explode minha mente, que é tipo, cara, você tá trabalhando de roupa social num restaurante, que você pode se sujar e aí já fica marcado logo, sabe? Mas aí tá, digamos que você pegou ali de manhã um pequeno almoço, um café da manhã pra você servir, você tem que ficar na copa. Cara, se você se sujar, você não consegue emendar num outro trabalho se você precisar, porque você tá sujo. Nem é a sua função estar na copa, não desmerecendo o trabalho de copa, que é lavar louça, organizar louça e tudo mais. Mas, pô, você vai ficar sujo. Você não foi contratado pra isso, você foi contratado pra servir mesa, pra levantar pratos, né, pra tirar o prato da mesa, pra falar com o cliente e tudo mais. Então, não é um serviço que você tem que estar fazendo. Então, assim, isso daí já me deixa puta.
vida que segue, né? Só que aí você tá fazendo esse serviço que já não é a sua função, depois você é desmerecido, você é destratado, você tá trabalhando pra caramba, você não, porra, as pessoas às vezes não lembram que você, sei lá, pode estar com fome, pode estar com sede, pode estar com vontade de fazer xixi, tá cansado, tá com a coluna doendo, tem 1000 coisas. Sabe assim, tudo colabora pra que o extra seja uma pessoa totalmente excluída, sabe? Isso tudo achando que a gente tá ganhando mais. Tô falando aqui, gente, a realidade, tá? Por trás do que, de repente, tem muita gente que acha que tá sendo, é só benefício extra. Mas, por um outro lado, como eu já disse no outro vídeo, você consegue ter o benefício da escolha, que é, cara, eu não gostei desse lugar, não vou voltar. Que foi o caso de ontem à noite. Eu já trabalhei nesse lugar outras vezes e nesse lugar eu sempre vi alguma questãozinha que não era muito legal. Tem uma sensação também que é a intuição, que a gente não deve desconsiderar a intuição, tá, gente? Não façam isso. Mas também tem a questão da vivência. Eu já tinha trabalhado em outros lugares que eu via pequenas coisas acontecendo nesses lugares que não era legal e depois aconteceu nesse lugar que eu fui ontem, que não foi a primeira vez que eu fui pra lá. Não vale a pena eu ficar citando aqui coisas porque talvez algumas pessoas não vão entender. Eu ainda tô também digerindo ali algumas situações que aconteceram. Nada muito grave, mas tipo assim, situação com o dono, que é um cara aparentemente riquíssimo que chega lá e fala isso, fala aquilo. Você vê que as próprias pessoas da casa, os fixos da casa, eles já tem problemas, então se não tá sendo bom nem pro fixo, imagina pro extra. E aí eu tô digerindo algumas coisas, mas eu decidi não voltar mais pra lá. Eu só aceitei por ser uma outra empresa que eu trabalho e essa empresa vai me mandando trabalhos e às vezes eu não consigo aceitar. E aí, por não estar conseguindo aceitar muito trabalho lá, eu fiquei meio com a consciência pesada e aceitei. Mas não era pra eu ir, não é um horário que me agrada também. Então eu realmente decidi não voltar. Da próxima vez que me mandarem trabalho pra lá, que eu acho que também não vai acontecer, mas da próxima vez que me mandarem trabalho pra lá, eu não vou aceitar. Nem de manhã, nem à noite. Não quero mais voltar pra aquele lugar. É um hotel super luxuoso, mas realmente, assim, não vale a pena. Sabe? Pra mim não vale a pena. Então, voltando a essa questão de que a gente tem o poder da escolha, esse é o único benefício que eu vejo na questão do extra, porque você não tem benefícios dentro da casa, você não recebe caixinha. Então, se você trabalhou pra caraca, o cliente deu caixinha, fica pro pessoal da casa, você não recebe, porque você é extra. Isso pra mim não é um benefício, então você já não tem um monte de benefício. Então, pra mim, o único benefício de extra realmente é você ter o benefício da escolha. Cara, eu não posso trabalhar domingo, não posso trabalhar sábado, não posso trabalhar tal dia. Consigo ir remanejando a minha folga e os dias e horários de trabalho. Fora isso, gente, nada mais, porque o salário é o mesmo, você não tem direito à caixinha, geralmente, você pega trabalhos muito mais pesados, você tem que ficar correndo atrás de trabalho no verão, porque no inverno diminui, enquanto quem é fixo da casa tem um salário garantido, né? Que é fixo, tem contrato. Então, cara, no fim das contas, não tá valendo a pena pra mim continuar como extra, mas eu tô atrás de trabalho fixo já. Mas assim, tem gente que acha que é só maravilha. Ai, é só maravilha extra. Não é não, tá? Não caiam nessa armadilha. Fora a questão de que eu já tive amigas que tiveram que ficar correndo atrás da empresa porque a empresa pagou errado. A empresa que contrata os extras, tá? Não tô falando nem dos hotéis. As empresas pagaram errado, faltou diária, faltou isso, faltou aquilo. Você tem que ficar, eu trabalhei tal dia, você não me pagou tal dia, tá errado meu valor, não sei o quê. Isso daí gera um estresse porque você tem que ficar correndo atrás de uma empresa que, pô, era pra estar ali com o seu... Você assina todos os dias, porque no final do dia você tem que assinar as horas que você fez. Aí entrei tal hora, saí tal hora. Então você tem que assinar, mas eu anoto tudo, né? Eu anoto tudo pra não ter estresse. Só que tem pessoas que eu conheço que não anotava e acabou não recebendo o valor correto. Aí tem que entrar em contato. Ô, fulano de tal, você não me pagou tal hora de tal dia, sabe? Você não me pagou as horas completas. Então isso daí também já gera um estresse, que é você saber que, cara, sabe? Você trabalhou tantas horas de acordo com o que a empresa te pediu. E aí você não recebeu. Sendo que é trabalho, gente, não é favor. Você tá trabalhando em troca de dinheiro. É o seu tempo em troca de dinheiro, porque você precisa pagar contas. E a empresa não pagou. Não, mês que vem a gente paga, a gente vai acertar não sei o quê. E as contas de casa chegando, né? Os compromissos tendo que ser acertados e você lá tendo que cobrar uma empresa que, teoricamente, ela tem que ter tudo anotado seu. Então, você tem que estar sempre de olho nisso, sempre atento. Tem que estar acompanhando certinho. Isso daí já é outra coisa que é um estresse também. Porque quando você tá num lugar que você é fixo, você sabe que você tem aquele salário pra receber. A não ser que você falte, que você não tenha justificativa, você vai deixar de receber aquele valor. Mas, em geral, você tem um salário certinho. No extra, não trabalhou, não recebe. Às vezes, trabalhou e não recebe também.
Enfim, eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade de saber com relação a valores, como eu disse mais cedo. Eu não tenho como dizer valores exatos, porque cada empresa, cada contrato é um contrato, depende da função que você tá fazendo também. Mas, em geral, gira por torno aí de 5 euros a hora, que é a média base de Portugal. Só que vai depender de quantas horas você faz. Se você trabalha todos os dias, você vai fazer mais do que um salário mínimo. Se você conseguir fazer 12 horas todos os dias, a empresa te mandar 12 horas todos os dias, provavelmente você vai ganhar aí muito mais que um salário mínimo. Mas assim, gente, é muito difícil. Eu conheço gente que já trabalha aí alguns anos com isso e faz trabalho todos os dias, 8 a 10 horas todos os dias, deve ganhar uma grana bacana, mas é pai de 3 filhos, sabe? E ele escolhe aí algumas datas pra ele folgar, às vezes a cada 10 dias ele folga, então ele deve estar ganhando um dinheirinho aí, mas assim, gente, é assim, muito pesado. Não é fácil, não é molezinha, tá? Até porque, cara, se fosse assim, você trabalha 12 horas, mas você vê que o salário vem muito, às vezes não vem muito mais, né? Porque, por exemplo, se você tá trabalhando num outro país da Europa, você tá ganhando 10 euros a hora, cara, se você trabalha muito, você vai ter um retorno muito bom. Mas aqui em Portugal não é assim. Então, também eu acho que é um pouco de ilusão que a pessoa achar que ela vai estar no extra e que ela vai estar ganhando horrores. E não é. Mas é isso. A situação do dinheiro é uma coisa que varia muito. Dá pra ganhar pouco, dá pra ganhar muito. Tem gente que tem trabalho fixo e pega os extras nos fins de semana ou nas folgas. Também tem um amigo que trabalha dessa forma. Ele tem o trabalho fixo dele, que não tem nada a ver com restauração, e aí ele tem pego nos fins de semana um dia ou outro pra pegar um extra, pra ter um dinheirinho extra no fim do mês. É um sacrifício que você faz também, porque você tá abrindo mão da sua folga pra isso. Agora, com relação às empresas, eu vou deixar fixado aqui nos comentários algumas que eu conheço, pra vocês terem uma noção ali, mas eu sei que tem muitas empresas recrutadoras aqui em Portugal. Eu vou falar sobre as que estão no Porto, mas não todas, que também não conheço todas. Mas eu sei que, tipo, em outros lugares tem outras recrutadoras, né? Então, sobre histórias de extras, eu vou contar bem rapidinho 2 histórias de lugares diferentes que eu já trabalhei. Um lugar eu fiz extra alguns dias e tinha um senhor velho de casa, era extra, mas ele já era extra há muito tempo. E ele tava sempre mandando ali, tipo, faz isso, faz aquilo, mas não de um jeito educado, do tipo de um jeito mandando, assim, ignorante um pouco, sabe? E aí ele ficava tipo, faz isso, faz aquilo, olha, vocês estão fazendo errado que não sei o que, olha que não sei o que, não sei o que lá. Sabe assim, uma pessoa bem arrogante, bem nada humilde, e eu estava ficando um pouco impaciente. Aí, da última vez que eu fui pra esse lugar, ele começou a mandar todo mundo polir os copos, mas na verdade o chefe mesmo já tinha pedido pra gente polir os copos que estavam lá. E a gente começou a polir, enquanto isso a gente conversava entre a gente, aí tinha umas 4 pessoas fazendo essa função, porque era muita coisa pra fazer. Tinha acabado o evento e a gente tinha que deixar as coisas prontas já pro próximo turno. Então a gente começou a polir e ele ficou irritado que ele tava do outro lado fazendo a mesma função, mas com um pouco menos de gente. Só que tudo bem, né? Porque tava todo mundo fazendo a mesma função e liberando conforme dava. E ele não queria que a gente falasse, olha, conversem menos. E aí eu já tava super irritada. Eu falei assim, a gente tá trabalhando com a mão, não com a boca. A gente consegue fazer 2 funções ao mesmo tempo. Conversar não quer dizer que a gente vai estar parando de fazer, porque a gente tava conversando e polindo. Só que assim, gente, pelo amor de Deus. Então aqui tem muito essa coisa, eu não sentia isso no Brasil, tá? Mas eu posso estar errado, me corrijam aí se vocês acharem que sim. Vamos debater sobre isso. Mas dos lugares que eu já trabalhei aqui, eles não gostam muito que você esteja conversando enquanto você tá fazendo uma função, sendo que a gente não tava com o cliente perto. Então, assim, se eu tô ali polindo copo, posso estar falando, não sei o que, enquanto eu tô fazendo. Eu não tô deixando de me concentrar no meu serviço, porque eu tô trocando uma ideia com um colega, entendeu? Só que eles querem que você esteja calado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso não tem... Cara, isso pra mim é desumano. É tipo como se você tivesse que ser um robô fazendo uma função durante 8 horas sem respirar e olhar pro lado, cara. Aí eu falei assim, olha, não, isso não tem nada a ver. E continuei falando, não tem nada a ver, eu consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E virei, até porque ele não era o chefe, ele é um extra que nem eu, só que ele é um extra que já tá lá há muito tempo, entendeu? E aí eu fico logo puta com isso, porque a pessoa tá se sentindo a rainha da carne seca, o rei da carne seca, por cima da carne seca. Sendo que ele nem é essas coisas todas, entendeu? Depois disso eu acabei nem voltando pra lá, porque era de uma empresa que eu perdi um pouco o contato de
tá fazendo extras e acabei não voltando lá de novo. E a segunda história foi de um lugar que eu só fui uma vez também. Acabou que não tive oportunidade de ir lá de novo ainda. Não sei se vou voltar porque dificilmente tem serviço pra lá. Então eu cheguei lá, fui trabalhar, fiz o serviço todo que tinha que ser feito. No final da noite eu tava montando, foi um serviço à noite. Então eu fiquei montando junto com a responsável da casa pro pequeno almoço do dia seguinte, pro café da manhã, né, do dia seguinte. E aí ela, assim, eu tava pegando as coisas e levando, pegando as coisas e levando. E aí ela, olha, pega esse com calma, que esse custa 50 euros. E eu, tá bom. Tipo assim, calada, mas tipo, Aí eu pegava uma outra coisa, ela, olha, cuidado com isso daí, que se isso daí quebrar é 60 euros. E eu, tipo... Aí, eu acho que em algum momento ela percebeu que ela tava falando isso demais, sendo que, cara, gente, eu tava sendo super cuidadosa, sabe? Eu não tava, assim, pegando as coisas, tipo... Eu tava cuidadosa ali com as coisas, botando as coisas no lugar, levando e fazendo, mas, tipo, também tentando ser ágil pra não ficar ali naquela lerdeza, tipo... Depois teve um último item que eu peguei e ela, cuidado, que isso daí se quebrar... Aí eu... Olhei pra ela, aí ela... não, pra você eu não sei, mas pra mim custaria tanto. Cara, sabe? Gente, que desnecessário, sabe? Tipo, primeiro que, cara, se quebrar, quebrou. Tudo bem, você tem que ter cuidado, mas se quebrar, quebrou. Eu vou ser descontada, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, gente, isso acontece, coisas quebram. Tem coisas que, cara, são insubstituíveis, mas eu não era nenhum vaso, não era nenhum quadro da Mona Lisa pra poder o negócio quebrar e acabou o mundo, sabe? E eu entendo, de repente deve ter tido outros extras que estiveram lá e quebraram coisas, mas, cara, eu tava sendo super cuidadosa e eu tenho que ficar ouvindo, é um saco. E aí foi, tipo, meio maçante. E a pessoa falava uma coisa, pega isso, bota 3 ali naquele canto. E aí eu pegava 3, ela, não, pera, são 4. Aí eu tirava 4, botava ali o quarto item e ela, não, era 3. E só que assim, não sei o que, não. Só que confusa, sabe? E você sente que a pessoa tá ali fora de órbita e isso começa a te deixar também angustiado e nervoso, começa a ficar tipo, cara, vamos lá, dá a ordem direito. Não vamos também começar a querer ser desesperado e dar a ordem errada e deixar todo mundo confuso, todo mundo nervoso, todo mundo angustiado. Não. Ai, gente, olha. Porque é isso, cada hora que você vai num lugar, você tem que aprender tudo de novo. Não o serviço, mas cada lugar tem um tipo de situação, cada lugar tem uma organização, cada lugar... O ruim também do extra é isso, que você tem que estar sempre reaprendendo coisas, não como é feito o trabalho. Em geral, pequenos almoços são iguais, em geral, jantares são iguais. Ainda mais se for, tipo, tudo hotéis de luxo, 5 estrelas. Mas cada lugar vai funcionar de um jeito. Você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer de um outro jeito. Então, é muito ruim ter que ficar nesse reaprender. E é ruim quando você vê que um chefe não tá ali naquele refinar, entendeu? É isso. Basicamente, a história foi essa. Eu sei que parece muito vago quando eu conto, é porque eu não, né, gente, não vou ficar ali falando nomes e citando coisas muito específicas porque não vem ao caso. Mas essa coisa do ter que ficar falando, porque também não foi a primeira vez. Isso já aconteceu em outro lugar, a pessoa, não quebra isso que isso é caro, isso custa tanto. Eu não quero saber quanto custa, entendeu? Eu tô tomando cuidado assim como eu tomo cuidado com as minhas coisas na minha casa. Eu não quero ficar comprando coisas novas pra minha casa, sendo que eu trabalhei pra comprar uma coisa boa pra minha casa. Então eu também tomo cuidado quando eu tô trabalhando num lugar, pra não quebrar, pra não estragar. Então assim, é muito ruim ter que ficar, tipo, ouvindo esse tipo de coisa. Ou, na outra situação, tomando ordem de uma pessoa que faz o mesmo cargo que eu e nem é da casa. É extra tanto quanto eu, sabe? É isso, gente. Olha, meu cabelo já até secou. De tanto que eu falei. Então, a história de hoje foi essa. Tirem as conclusões que vocês quiserem tirar. De repente, tem gente que ama... Eu conheço pessoas que amam fazer extra e não querem trocar essa vida por um fixo. Eu, particularmente, acho que vale mais a pena só no verão, numa temporada mais alta. Mas me digam aí o que vocês acham desse rolê. Vamos trocar uma ideia. Se vocês gostam desse conteúdo, deixa um like. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa vida de extra, se vocês já passaram por isso também, porque eu sei que tem muita gente que já trabalhou assim aqui em Portugal ou na Europa, principalmente no verão. Se você não trabalhou com isso, trabalha de fixo, tem vontade, enfim, troca essa ideia aqui, vamos conversar. Também adoro conversar lá no meu Instagram, vou deixar aqui do ladinho, que eu de vez em quando troco umas ideias lá, boto umas fotos, umas fofocas e tal. E bora conversar, tá bom? Um beijo e até a próxima.